Fala, time, bom ou não? Bom, na última semana a gente falou sobre monitoramento e da importância de ter um ambiente observável, conseguir coletar informações dos nossos recursos e também das nossas aplicações para que a gente possa fazer melhorias baseadas em dados e muitas das vezes agir de forma proativa sem afetar o nosso cliente. Para tentar ilustrar isso, hoje eu quero trazer uma aplicação conectada no Application Insights. E você vai ver que através de passos simples, você já pode ter uma aplicação monitorada. Então bora pro vídeo. Bom, pode parecer estranho, mas existem ainda aplicações que estão sendo executadas em um ambiente produtivo, mas não possuem algum tipo de monitoramento. Isso acontece. E é isso que nós queremos evitar aqui. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre as boas práticas de desenvolvimento e, além disso, arquitetura. O monitoramento é parte fundamental dos sistemas que estão sendo executados no ambiente de cloud. Inclusive, se você quiser saber mais sobre onde o monitoramento pode afetar em outros assuntos que ele acaba encaixando, nós temos uma playlist aqui no canal do CodeFC que nós falamos sobre o Web Architected Framework. Então, vou deixar o link na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Mas o monitoramento realmente é fundamental para que a gente tenha sucessos com as nossas aplicações. E para tentar ilustrar um pouco sobre isso, hoje eu vou demonstrar uma aplicação desenvolvida em .NET 6, que essa aplicação está conectada ao Application Insights no Microsoft Azure através de passos simples e nós conseguimos obter dados importantes do fluxo de execução dessa aplicação. Então, exatamente isso que eu vou demonstrar em alguns passos bem simples nesse momento. Bom, tem aqui o meu Visual Studio. Não é nada de complexo, eu ainda não disponibilizei esse código porque eu pretendo fazer algumas melhorias nele, tá? Mas basicamente esse código ele contém uma aplicação, né, um API que executa algumas chamadas no servidor, tá? Então basicamente aqui eu tenho o meu controller, que é o Simulation Controller, e esse Simulation Controller ele tem basicamente três métodos, tá? Um método que executa um request no Google, um segundo método que executa o mesmo request com um delay, tá? Apenas para a gente fazer uma simulação, e um outro que eu estou de fato colocando aqui um exception para ter um cenário um pouco diferente, tá? O código em si ele não é tão complexo. Eu utilizo o .NET 6, então aqui tem algumas práticas que eu já implementei. O mais importante aqui que eu fiz um extension methods apenas para adicionar um HTTP client para ser consumido, né? Posteriormente eu posso mostrar isso em detalhes, não é o foco disso agora. Vou explicar um pouco sobre esse Application Insights Telemetric aqui, e o código não tem nada demais, tá? Eu vou executar a aplicação aqui rapidamente para você ver como essa aplicação. Bom, a aplicação está em execução, ela é um API, não tem nada mais do que um Swagger, tá? Então aqui nós temos alguns métodos que fazem uma execução, né, no website request. Então tem aqui um execute, ele vai simplesmente retornar um sucesso, não é nada demais, mas ele está fazendo uma conexão de requisição do website do Google, tá? Aqui nós temos um outro cenário onde ele executa essa mesma requisição, porém tem uma simulação de um delay de 5 segundos, ok? E tem o terceiro, que nada mais é do que uma execução com uma exceção, tá? Mas imagina o seguinte, nesse cenário é muito simples, né, da gente poder entender o que está acontecendo na nossa aplicação. São exemplos bem simples. Mas aqui nós temos, eu até deixei originalmente o retorno da exception para a gente poder ver que o stack trace é importante, é uma das informações que a gente consegue obter para fazer um troubleshoot, para tentar resolver o problema, né? E aí nós estamos falando aqui da minha máquina local. Mas e quando você estiver no ambiente produtivo? Quando você estiver
recebendo mais de uma requisição, como eu tenho feito aqui, você vai receber milhares de requisições ao mesmo tempo, inclusive. Como que você monitora o comportamento da sua aplicação? Até mesmo quando você faz algum tipo de alteração em sua aplicação, mesmo que você tenha um bom processo de continuous integration, validação de teste, regras, né, baseando ali no análise estática de código com Sonar, mesmo que você tenha uma boa qualidade, problemas ainda podem acontecer no seu ambiente produtivo. E sem o monitoramento fica impossível. Por exemplo, imagine esse cenário onde eu estou requisitando, né, uma chamada na minha API e ela está demorando. A percepção aqui é uma. No ambiente produtivo pode ser uma outra percepção. Isso está relacionado ao quê? A memória do servidor está relacionado ao seu código ou está relacionado a outra API ou serviço que você está requisitando. Nesse momento, talvez você não tenha certeza. E é por isso que nós precisamos plugar o monitoramento. Para a gente fazer isso de uma forma simples, eu já criei aqui, tá? Alguns serviços, né? Que é o meu App Services. Vou utilizar esse App Service no futuro, então provavelmente você vai ver mais vídeos onde eu vou demonstrar esse App Service, porque eu vou relacionar com o monitoramento. Mas o que importa para a gente é o API Management aqui, ó. Desculpa, Application Insights. Inclusive eu fiz com o nome errado, não façam isso, isso aqui era só o prefixo, mas eu dei o Enter e saiu assim. Mas olha só que interessante, como é que você pode criar esse cenário? O legal é que quando você está criando um web app no Azure, você já tem a opção de plugar o Application Insights. Então, vou criar aqui, como exemplo, né, um web app. Então, bem simples aqui, um web app. Então, enter aqui. Eu não quero criar um web app com database, você poderia, né? Então, vamos criar aqui um web app com database. Eu vou criar aqui um web app normal, tá? Dado esse web app aqui, eu vou definir qual resource group esse web app vai fazer parte. Vou dar um nome aqui para ele, exemplo, web app 2. Eu não vou de fato criá-lo, né, mas apenas demonstrar os passos. Você pode definir se é um static web app, se é um Docker, container ou se é code. Eu vou selecionar code e usar o .NET 6. Qual a região que você quer utilizar e também qual o sistema operacional. É interessante que a versão do App Settings que consegue consumir esses dados, né, enviar esses dados de telemetria, coletando as métricas da sua aplicação para um ambiente de cloud, antigamente ela não funcionava no Linux completamente, né? Agora na versão 6 do .NET funciona, então pode selecionar o Linux como sistema operacional, a região que você preferir. Aqui eu já possuo, né, um Service Plan, por isso que ele sugeriu aqui, é um Service Plan com custo bem baixo, tá? E aí você vai definir se você quer um deployment automatizado, se você quer fazer alguma integração com redes. E aí sim vem o monitoramento. Essa parte aqui é importante. Se você quer o monitoramento, você pode tanto criá-lo agora, clicando aqui Yes, criando esse novo recurso aqui, né? Aí você vai definir as tags e você vai fazer a revisão e de fato criar o recurso. Se você não criou o monitoramento junto com o web app, não há problema algum, tá? Você pode simplesmente selecionar Application Insights aqui. E no Application Insights você vai criá-lo, né? Você vai definir qual que é o Application Insights, qual que é o nome desse Application Insights. 2 aqui. Qual região, né? É interessante que ele, na verdade, ele tem que estar na mesma região do seu web app, ok? Então aqui Workspace Based. Esse Workspace Based é interessante porque existe um recurso no Azure, não vou entrar em detalhe nesse recurso agora, que é o Log Analytics Workspace. Então ele vai, digamos que ele vai ser, ele vai receber todas as informações de dados que foram gerados por sua aplicação através do Application Insight.
Ele vai mandar para o Application Insights, ou o Application Insights vai direcionar para o Log Analytics Workspace. O que você ganha com isso? Bom, você vai centralizar essa informação e aí você consegue fazer algumas relações, e nós vamos ver isso um pouco mais para frente, não agora, tá? Mas você pode criá-lo, e veja que é bem simples, definindo a criação do Application Insights. Obviamente, cada um desses recursos possui um custo, tá? Nós temos a tag e Review Create e pronto. Depois que você criou o Application Insights, o que é mais importante nesse recurso, né, Application Insights, para se conectar à sua aplicação, é a key de instrumentação, que é essa aqui, que é uma connection string, tá? Na verdade, existe o instrumentation key, mas ele não vai, a partir, eu não sei a data especificamente, mas ele vai passar a não ser utilizado, tá? Então, o connection string é uma opção para você conectar, e aí você vai instalar o SDK na sua aplicação. Instalado o SDK, você vai configurar essa connection string e vai dizer para a sua aplicação como ela vai enviar, para onde ela vai enviar esses dados de telemetria. Bom, se você observar aqui, né, já houve alguma requisição para esse Application Insights, tá? Não é tão instantâneo quando você faz uma requisição, ele tem um delay para aparecer, né, a resposta aqui, mas aqui tem um recurso legal no Application Insights que é o Live Metrics. Através do Live Metrics é possível que você acompanhe como sua aplicação está sendo consumida em tempo real. Então repare que aqui, ó, ele vai ter vários gráficos relacionados, né, à sua aplicação. Então, exception, dependências de chamadas, incoming request. Então, por enquanto, não temos nada aqui, tá? Eu vou fazer alguns cliques aqui, ó, simplesmente nessa primeira opção do website request, e aí você vai ver que nesse momento está acontecendo algum tipo de chamada, né, no meu monitoramento. Então está acontecendo algo, aparentemente ainda está normal, tá? Se eu clicar na segunda opção, que é do delay, nós vamos ver aqui, ele vai demorar 5 segundos para executar de fato. Eu vou clicar. Então, à medida que vai sendo executado, ele vai fazer aqui o monitoramento, né? Vai ter alguns picos aí de chamada, tá? Vou clicar mais uma vez aqui. Ele vai ter alguns picos da minha requisição. E, além disso, eu vou clicar nesse terceiro item aqui agora. Dar um execute. E aí, olha só. No momento que eu cliquei, tá? Ele lançou uma exception. E se você clicar aqui, ó, Sample Telemetry, ele lançou uma exception aqui de erro 500, né? Inclusive, esse código aqui, ó, exemplo exception, eu descrevi na exceção, tá? Eu vou mostrar isso já. Mas olha só que interessante. Aqui no exemplo exception, que foi a mensagem que eu falei, ele vai te trazer diferentes informações, tá? Inclusive o Trace ID, que é importante, nós vamos entender um pouco mais sobre isso mais para frente. E ele também vai falar sobre o seu Stack Trace. Ou seja, eu tenho uma capacidade de entender como é que a minha aplicação está sendo executada em um determinado momento. Então vamos investigar. Mas, olha só que interessante. Se eu clicar em Failures, eu já fiz algumas execuções posteriormente, tá? Ele fala aqui para mim que houve, né, uma operação. Isso eu tô falando de algo bem básico, bem simples do Application Insights, tá? Então, houve uma operação que foi esse Get Request with Exception. Foram 5, né? No total foram 38 aqui. E aí você clica, você vai ter algumas estatísticas, né, relacionadas. Se eu clicar, por exemplo, nesse item aqui, ele vai me mostrar todas as exceções que aconteceram. Nesse caso, foi o mesmo tipo de exceção, né? Então, se eu clicar nessa exceção, olha só que legal, eu tenho mais detalhes sobre o que aconteceu com a minha aplicação. Então, aqui ele tem, né, um spam. Ele simplesmente foi lá e fez uma execução, né? Demorou 60 milissegundos aproximadamente.
E aí, em seguida, eu tive uma exception, tá? Isso aqui são informações que ele obteve. Aqui eu posso ver mais dados sobre a minha telemetria, mas aqui ao lado, tá? Eu tenho as propriedades que dizem respeito à minha exceção. Então eu vou ter aqui o event ID, vou ter o span ID, vou ter a categoria, tá? Então ele obteve essa exceção que não foi tratada, né, pelo próprio .NET 6 lá. Eu não tratei essa exceção. Tem um trace ID, isso também é muito importante no futuro. Ele tem aqui o stack trace, que vai me ajudar a ter um pouco mais de informação. Enfim, ele vai me trazer algum tipo de informação relevante. Eu não vou tentar solucionar o problema porque eu imagino que seja algo, tá? Então, esse é um tipo de insight que ele vai te trazer. O mais simples que seja, tá? Aqui ele faz os top code que foram gerados através dessa exception. E da mesma forma, né, tem os detalhes, tem o span e tudo mais. Isso é bem legal. A coisa começa também a ficar interessante quando você vem aqui na performance. E olha só que legal. Se você observar aqui, nós temos algumas requisições que foram feitas para nossa aplicação, tá? E uma delas, por exemplo, esse Get Website Request with Delay, nós temos aqui 5 segundos de execução. Por que está acontecendo isso? 5 segundos de execução. Ele vai te trazer algumas dicas aqui, né? Vai te trazer alguns dados, né? Result Code 200, etc. Que é interessante. Mas eu quero saber sobre essa requisição aqui. O que aconteceu com ela, tá? E aí ele vai me mostrar aqui o HTTP. Eu vou ter aqui, olha, ele foi lá, né? Ele teve uma duração de 79,8 milissegundos que ele retornou a mensagem. E se eu abrir, eu vou ter 2 spams. Um spam que é quando ele está na execução da minha aplicação, e o outro spam é quando ele saiu da minha aplicação e fez o request na página do Google. Repare que o request na página do Google demorou 79,8 milissegundos nesse caso. Mas a duração do meu request na minha aplicação, ela demorou 5,2 segundos. Isso me traz informação. Isso me traz insumo para eu, pelo menos, poder agir de alguma forma dentro da minha aplicação para causar algum tipo de melhoria, tá bom? Então, esse tipo de insight é muito interessante quando você trabalha com uma aplicação que está sendo executada no seu ambiente de cloud. Eu estou falando só do mapeamento da aplicação, inclusive, né? Nem estou entrando em outros detalhes que, posteriormente, nós podemos falar sobre Application Insight. Existem outros tipos de insights que eles são gerados com o tempo, tá? Então, por exemplo, a disponibilidade, então, nas últimas 24 horas, a Smart Detection, que vai te ajudar a detectar anomalias. Então, ele analisa os seus dados para te dar algum tipo de ações que você pode tomar para fazer algum tipo de melhoria. E tem esse Application Map que eu acho sensacional. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando num contexto bem simples, mas olha só que interessante. Ele está falando aqui que essa aqui é a minha aplicação do Application Insights, né? E ela tem, na verdade, minha aplicação, e ela está sendo está solicitando ao Google, que é um recurso terceiro. Se eu tivesse um database mapeado, ele ia também demonstrar a dependência do database. E aqui ele está trazendo aqui uma média de execução entre a minha aplicação e o Google. Então, isso também é uma informação relevante na perspectiva, né? Olha só que legal. Ele te mostra aqui que houveram falhas, e houveram slowed request, ou seja, teve algumas requisições que foram bem lentas, né? Essas aqui são as mais lentas nesse caso. E aí aqui até o gráficozinho te ajuda bastante, né? Sobre esses aspectos relacionados à sua aplicação. Então aqui a duração, né, média sobre a chamada na execução da requisição para o Google e por aí vai, tá? Então é bem interessante porque esse tipo de informação pode parecer simples nesse momento, mas quando você está num ambiente produtivo, existem muitos usuários efetuando chamadas para sua aplicação, isso acaba sendo uma grande ferramenta. Além disso, não é o propósito nesse momento, você pode
ter outros tipos de ações como gerar alertas. E aí você agir de forma proativa se você detectou algum tipo de anomalia na sua aplicação, tá? Mas por enquanto, vamos nos ater ao nosso código para ver como que eu posso conectar a minha aplicação, né, ao Application Insights de maneira simples. Como aqui está sendo executado, eu também obtenho dados relevantes. O Visual Studio já tem isso, tá? Mas aqui eu tenho dados sobre o Application Insights, etc. Mas como que eu, de fato, executo essa comunicação entre a minha aplicação e o Application Insights? Basicamente, nós temos que adicionar um package, tá? Que é o Microsoft Application Insights ASP.NET Core. Deixa a documentação, é bem simples, inclusive pelo próprio Visual Studio você consegue fazer isso de uma maneira simples, conectando no Azure. Tá? Então adicionou no Get Package. Além disso, você vai precisar de configurar no seu Application Series. Nesse caso aqui, eu estou configurando no Application Series. Existem outras práticas de fazer isso, por exemplo, como a configuração no próprio App Settings ou utilizando outro recurso como Azure App Configuration. É melhor do que você colocar isso dentro do seu código, ou usando secrets quando você está no seu ambiente de desenvolvimento. Mas aqui, como é um exemplo, tá? Então eu obtive a connection string do meu recurso do Application Insights, coloquei aqui nessa estrutura, Application Insights Connection String. Pronto. Feito isso, a única coisa a mais que eu preciso de fazer é adicionar o Add Application Insights Telemetry, e aí eu estou referenciando qual connection string que eu gostaria que ele obtivesse. É muito simples. Nesse caso, né, vão começar a ser coletadas informações sobre a sua aplicação de uma maneira automática. Existem outras maneiras de você customizar um pouco mais e trazer mais informações que podem enriquecer os dados que você precisa para trazer melhorias para dentro da sua aplicação. Mas a implementação é simples. Por hora, esse é o exemplo que eu gostaria de trazer, bem simples. Colocou o SDK, adicionou o Instrumental Key ou o Connection String do seu Application Insights e adicionou no Service Collector o Application Insights Telemetry baseado na sua Connection String. Pronto, está conectado. Eu estou utilizando no meu ambiente local para conectar no meu ambiente da Azure, e eu posso fazer isso também submetendo essa minha aplicação para o ambiente da Azure, que vai funcionar da mesma forma. Bom, esse é um exemplo, como eu falei agora, bem simples, tá? Mas ele traz valor, porque através desses passos simples eu já consigo implementar algum tipo de melhoria no meu ambiente, caso eu não tenha uma observabilidade, né? Eu, claro, posso utilizar outras aplicações, outros tipos de monitoramento, outros tipos de cloud providers para me trazer o mesmo valor. O que é importante você lembrar é que se você tem alguma falha na sua aplicação, você tem que ser ágil para detectar essa falha, obter informações suficientes para você corrigir e entregar esse valor novamente ao seu cliente, muitas vezes de forma proativa mesmo. Mas se não acontecer de forma proativa, como foi o caso que eu mostrei, houve uma exception ao vivo, né? Você tem como também atuar, mas você tem informações suficientes. E mais do que obter informações de erro, os outros itens que eu mencionei sobre performance, eles vão te trazer informações importantes para você melhorar o seu código, melhorar o seu ambiente, inclusive otimizar custo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e espero você no próximo vídeo aqui no Code FC. Até mais!